Muito bem. Eu perguntei muitas vezes ao Senhor o que ministrar, porque vocês já sabem muito sobre cura e libertação. Sabem porque essa igreja tem um ministério de cura e libertação. Porque as pessoas... Glória a Deus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Porque as pessoas que me seguem sabem que no meu canal tem 1000 vídeos, mais de 1000, de cura e libertação. E muitas coisas vocês já sabem, não precisa repetir, é só rever os vídeos. E o que Deus tem me falado ultimamente é a respeito de profecias. Deus não fará coisa alguma sem primeiro ministrar aos seus servos, os profetas. Está escrito na palavra. Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar aos seus servos, os profetas. Ele anuncia o que vai acontecer. Ele dá um anúncio prévio do que vai acontecer. E é interessante porque tem textos bíblicos que Deus confronta os ídolos, porque os ídolos não sabem fazer profecia. Isaías 41, por exemplo, quando eu ministrei em Milão, havia no alto de uma igreja de Milão uma imagem da Madonna, e aquela imagem tinha mais de 1 metro em ouro. E naquele lugar Deus me falou para falar sobre a inutilidade dos ídolos na própria Itália. E eu abri a Bíblia, caiu o texto de Isaías 41. Em Isaías 41 Deus fala para os ídolos assim: dize-me o que vocês anunciaram que já aconteceu, para eu saber se vocês são deuses. Ou me conte o que vai acontecer, confiramos no futuro, para ver se acontecerá aquilo que vocês estão dizendo que acontecerá, para sabermos se vocês são deuses. E termina Deus dizendo: vocês não são nada, são vento e vácuo. Por que essa pergunta que Deus faz para os ídolos? Porque Deus é onisciente. Um dos atributos de Deus é onisciência, é saber tudo. E no meio da onisciência está a presciência, o conhecimento prévio do que ainda não sucedeu. Para ele, passado, presente e futuro são a mesma coisa. Deus pode ver agora a criação do homem e Deus pode ver agora o arrebatamento da igreja. Para ele é tudo a mesma coisa. Ele não tem o limite de tempo que nós temos. E quando ele fala para os ídolos: me fala o que já falaram vocês que aconteceu, para conferirmos. Ou me fala o que vai acontecer no futuro, para que saibamos que sois deuses. Ele está dizendo: vocês não sabem nada, vocês não são oniscientes. E eu sou. E logo em seguida, ele faz a profecia de Isaías 42, onde ele anuncia a primeira vinda, a segunda vinda de Jesus e o tempo da igreja que se chama hoje. Deus não faz nada sem fazer profecias. Ele fala o que vai acontecer para preparar a igreja. Ele anuncia para nós o futuro para que sejamos preparados. E se você tem dúvidas de que Deus tem profecias que já se cumpriram, isso vai te dar certeza das que se cumprirão ainda. Se ele disse que nasceria de uma virgem e nasceu, se ele disse que nasceria em Belém e nasceu, se ele disse que seria moído pelas nossas transgressões e foi, se ele anunciou a ressurreição dele dentre os mortos, onde está o morto é tua vitória, e tudo isso já aconteceu, não há dúvida que acontecerá o que vai ainda suceder. E quando Deus fala pela boca do próprio Filho dele: e verão o Filho do Homem vir nas nuvens com poder e grande glória, está falando da volta de Jesus. Eu fiz uma brincadeira aqui do condomínio, Jesus dizendo: eu vou e vou preparar lugar. Na casa do meu pai tem muitas moradas. Não se turbe o vosso coração. Ou seja, eu vou e volto. Eu vou e volto. Não há dúvida de que ele voltará. Nós, como igreja, temos um desfecho de tudo. Tudo vai terminar com a volta do Filho de Deus, buscando uma igreja limpa, preparada e pronta para subir. E hoje, quando o Asaf abre aqui com uma palavra de Apocalipse, Deus falou para mim a confirmação do que ele estava me dizendo. Eu quero falar sobre algumas coisas que está anunciado em Apocalipse, o último livro da Bíblia, última profecia bíblica, o último livro, a última notícia do que vai acontecer. E Apocalipse começa assim: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Devem acontecer, brevemente devem acontecer. E enviando-os pelo seu anjo, as notificou ao seu servo João, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, que de tudo quanto viu.
Bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurados os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. O tempo está próximo. O tempo está próximo. E aí, 4, João, as 7 igrejas que estão na Ásia, ele escreve o que foi determinado para ele: graça a vós e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Você pode dizer aleluia? Aleluia. E nos fez reino. Quando eu preguei aqui da vez passada, venha o seu reino, venha o teu reino. Somos reis, somos um reino sacerdotal. Povo escolhido para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a luz. Nós já somos o reino. Nós não seremos, já somos. Já somos. O apóstolo Pedro diz: vós sois raça eleita, vós sois nação santa, sacerdócio real, povo escolhido para proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a luz. É isso que nós somos. Em Apocalipse 5 está escrito: digno és de abrir o livro, tirar o selo, porque foste morto, e com o teu sangue compraste, é tempo passado do verbo, compraste para Deus povos de todas as raças, tribos e nações, e os constituístes reis e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Reinarão é futuro, mas todas as outras palavras em verbo nesse texto, passado. Digno és de abrir o livro, tirar o selo, porque foste morto. Já foi. Porque em Apocalipse ele já havia sido morto. E com o teu sangue compraste, já havia comprado, povos de todas as raças, tribos e nações, e os constituíste, já fomos constituídos, reis e sacerdotes. Reinarão sobre a terra é futuro, é na volta dele, é a implantação do reino, onde ele governará o justo governo na terra com a igreja. Mas todo o resto é passado. Por isso que Pedro fala: vós sois raça eleita, vós sois, não é vós sereis. Vós sois raça eleita, nação santa, sacerdócio real. Por que sacerdócio real? Porque eu tenho a dualidade de governar na horizontal como rei, e aqui é um reino, o rei tem autoridade na terra, na horizontal, governos terrenos, governos humanos, todos os lugares aonde o homem pode entrar, ele pode estabelecer um governo na terra. Em cada lugar onde ele trabalha, ele pode implantar o reino na terra. A professora pode implantar na escola, pelo proceder dela, pelo ensino dela. O médico lá no consultório médico. Mas o que é sacerdote? É aquele que traz o céu para a terra. Nós, os salvos, os remidos, os filhos de Deus, temos livre acesso ao trono do Pai. O véu foi rasgado, um livre caminho foi aberto, e nós podemos de imediato orar e o Pai responder: Pai nosso que estás nos céus. E Ele escuta a nossa oração, porque somos um reino sacerdotal. Nós governamos na horizontal e trazemos o céu para a terra. Esse é o projeto original de Deus para o homem. Quando Ele forma o homem à sua imagem, à sua semelhança, lá no começo da criação, era para isso, para implantar um governo na terra. Ele entrega a terra para o governo do homem. Porque está escrito, depois que Deus criou tudo, também disse Deus: façamos o homem conforme a nossa imagem, a nossa semelhança. E tem a ele domínio é governo. Domínio sobre tudo, sobre os animais que nadam, rastejam, sobre toda a terra. A terra é propriedade de Deus, mas Ele entrega o domínio para o homem. O governo da terra para o homem. O homem tem autoridade na terra para atrair o céu para a terra. O homem tem autoridade para atrair o mundo espiritual das trevas ou o mundo espiritual da luz. O homem tem autoridade para abrir portas para Satanás ou abrir portas para o Senhor Jesus. Quando Jesus fala: estou à porta e bato, se você abrir, eu entrarei em sua casa. Ele está dando ao homem a liberdade de escolher abrir a porta para ele. E Deus fala para Caim: o pecado jaz à porta, a ti te cumpre dominá-lo. O pecado está batendo a porta e junto com o pecado entram os demônios na terra. Eles entram por conta do pecado. É a matéria-prima do diabo. Então o homem tem autoridade na terra.
O homem tem autoridade para abrir portas para o mundo espiritual, para a luz ou para trevas. Ele escolhe quem ele quer que entre na terra que ele governa. Quem que entra na casa que ele governa, no emprego que ele governa, no domínio que ele está, ele escolhe quem vai dominar com ele. Deus entrega isso para o homem. Originalmente, o plano de Deus era que o homem governasse só com ele. Ele vinha na firação do dia conversar com o homem na terra. Ele vinha ensinar ao homem as coisas que o homem precisava aprender. Mas o homem escutou outra voz, a voz do inimigo. Isso chama pecado. Pecado é você não ouvir a voz de Deus e fazer escolhas fora do comando de Deus. Fazer o que Deus disse para não fazer ou não fazer o que Deus disse para fazer. Toda vez que o homem escolhe desobedecer o que Deus determina, ele está em pecado. E toda vez que ele está em pecado, ele abre a porta para Satanás e seus demônios. E para saber o que ele faz quando ele entra por essa porta, leia o livro de Jó. Deus deixa o livro de Jó como um livro didático, para que aprendamos o que é que Satanás pode fazer na vida de um homem. Pode tirar a saúde, pode acabar com os bens, pode destruir os filhos, pode fazer um estrago, que é matar, roubar e destruir. Então, quando Deus entrega o domínio da terra para o homem, era para ele governar em parceria com Deus, ouvindo a voz de Deus, obedecendo a Deus, implantando um reino sacerdotal. O pecado tira o homem desse lugar, ele se torna só criatura. Esse reino sacerdotal original, ele existia porque ele era um reino de filhos de Deus. A formação do homem foi para que Deus tivesse um filho na terra. Tivesse um filho no mundo natural, criou o mundo natural para esse filho. Criou tudo que existe no mundo natural para que esse filho pudesse usufruir das coisas materiais. Porque ele colocou esse filho na terra e deu um corpo que precisava de coisas materiais. Um espírito sem um corpo é ilegal. Todo espírito precisa de um corpo para ter legalidade para agir no mundo natural. Ou age dentro do corpo, na possessão, no cativeiro, ou age fora, influenciando esse corpo, que é a opressão, conduzindo o homem a fazer tudo aquilo que Deus não quer que seja feito. E cada vez que o inimigo vence, e o homem escuta o inimigo, não escuta Deus, ele abre portas espirituais para as trevas. Mas ele não nasceu para isso. Ele nasceu para ser luz, para ser semelhante ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. O homem chamado Adão, na Bíblia, ele é falado como filho de Deus. Lucas 3, a partir do versículo 23, que fala da genealogia de Jesus. Jesus, filho de José, José, filho de Eli, Eli, filho de Matate. Matate, filho de Levi. Quando chega no versículo 38, está escrito Adão, filho de Deus. Então o homem formado no Éden, a imagem e semelhança de Deus, nasceu para ser filho de Deus, filho de Deus. E assim era. Quando ele recebe o pecado, quando ele ouve Satanás, não ouve Deus, escolhe porque tinha livre-arbítrio. Os anjos têm livre-arbítrio. Um terço dos anjos virou demônio. Escolheu desobedecer a Deus. Quando o homem escolhe desobedecer a Deus, ele sai da luz, ele entra nas trevas. Um anjo vira demônio quando desobedece a Deus. O homem sai do reino da luz e ingressa no império das trevas. Por isso que em Colossenses está escrito que a conversão do homem é o resgate do império das trevas para o reino da luz. Porque o homem está nas trevas. Ele já está. Ele já está. Quando você conhece a Bíblia, você vai ver que aquele texto tão falado, de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, não para aí. O versículo seguinte, que é o 17, pode transmitir aí o 17, porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Veja o 18, está escrito assim, quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O mundo está julgado, o mundo todo está julgado e condenado à morte. Por isso João 3 termina com o seguinte versículo, bote o último versículo, versículo 36, por isso quem crê no Filho tem a vida eterna.
O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá vida, não verá vida eterna. Mas sobre ele permanece, a ira de Deus permanece. Permanecer é continuar. Continuar. O homem condenado à morte, no protótipo 01, ali estava toda a humanidade. Toda a humanidade programada por Deus para vir cada um no tempo certo. Quando Paulo esteve em Atenas, ele foi ao Areópago e ele pregou aos atenienses. E os atenienses eram idólatras, cheios de altares aos deuses que eles adoravam. E tinha um altar vazio. Isso está em Atos 27. E Paulo fala: eu vejo que vocês são religiosos, tem muitos deuses. E esse que vocês adoram sem conhecer é o que eu vos anuncio. E Paulo diz: esse aí de um só fez toda a raça humana. Toda a raça humana. E estabeleceu os tempos determinados e os limites da habitação. Tempo determinado é quando nascerá. E limite da habitação é onde nascerá. Então, quando Deus faz o homem 01, o protótipo 01, ele fez toda a humanidade. E escolheu quem ele chamaria à existência, em que época ele chamaria e onde ele chamaria. Isaías 41 fala que ele chama as gerações à existência. E quando Deus escolhe o lugar que você vai nascer, o tempo que você vai nascer, é porque é um plano de Deus. Há um projeto, nós fazemos parte de um projeto de Deus para implantar o reino que eu falei dele quando eu estive aqui. Para implantar na terra o reino que existe no céu. Venha o teu reino, seja feita a sua vontade ou a tua vontade, assim na terra como no céu. Cada um de nós, num plano determinado, num projeto determinado. Somos chamados à existência para implantar o reino. Agora, como o homem pecou em Adão, todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Todos perderam o DNA de Deus, todos tornaram criaturas só. Por isso, quando Jesus ressuscita dentre os mortos, ele fala em Marcos 16 para os 11 discípulos, porque Judas já havia suicidado. Ele diz a grande comissão: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. E quem não crê, condenado, porque já está. Quem não crê já está condenado. Já está condenado. Já está condenado. Já tem uma condenação eterna para o homem. Todos pecaram em Adão, porque todos estavam lá. A humanidade inteira estava lá e todos foram condenados à morte eterna. Todos foram condenados. Só se livra da morte eterna quem recebe Jesus como Senhor e Salvador. Porque Ele paga o preço da nossa morte. Porque não tem em condenação em juízo, e eu como juíza falo isso para você, um juiz não pode condenar dois homens por o mesmo crime. Pode condenar até como coautor, mas não como autor. Tem um autor para cada crime. Tem um condenado para cada crime. Ou Deus pune Jesus, ou pune a mim. E o que eu tenho entendido e tenho pregado é que o homem é um ser eterno. Os espíritos são eternos. Os espíritos são eternos. Você está do lado de uma pessoa que é eterna. Vai viver eternamente, dependendo da escolha, vai viver eternamente com Deus ou eternamente sem Deus. E sem Deus só tem um lugar, é um lago de fogo de enxofre. Ou eternamente condenado pela morte eterna, já está condenado, ou cancela a condenação pela salvação que recebe em Cristo Jesus. E aí vai ouvir: vinde benditos do meu Pai para o reino, que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. Então há um reino que é eterno. Há um reino que foi implantado para o homem, para ele viver eternamente nesse reino. Pela escolha do pecado ele perdeu o reino, mas pelo arrependimento ele recupera o reino. Pelo arrependimento o pecado é cancelado. Arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Está em Atos 3,19. Só o arrependimento cancela o pecado. E o arrependimento é algo que só Deus vê. Homem nenhum vê o arrependimento do outro homem. Pode chegar na minha frente uma atriz capaz de convencer qualquer um que está arrependido, mas não está. O coração só Deus vê, só Ele vê. Não é eu estou arrependido que vai mudar as coisas, mas é o verdadeiro arrependimento
que vai trazer a mudança do julgamento de Deus. E aí, aqueles que se arrependem, aqueles que são resgatados do império das trevas para o reino da luz, aqueles que se tornam reino sacerdotal, eles compõem a igreja, o corpo de Cristo, a igreja no singular. Deus não tem 2, 3, 4, 5 noivas. Para o seu Filho Jesus, ele tem uma noiva só, uma igreja só, que vai ser arrebatada de uma vez só, uma só igreja. E a carta aqui escrita em Apocalipse, ela nos fala de situações em que a igreja foi encontrada e que precisava se arrepender. Só o arrependimento cancela o pecado, lembra disso. Fala para quem está do teu lado, só o arrependimento cancela pecado. Só o arrependimento. Não tem campanha para cancelar pecado. Não tem intercessão para cancelar pecado. Só o arrependimento cancela pecado. E continuando Apocalipse. Eu, João, versículo 9, vosso companheiro convosco na aflição, no reino, na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus, do testemunho de Jesus. É o último apóstolo vivo. É o último apóstolo vivo. Eu fui arrebatada em espírito no dia do Senhor. E ouvi por detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve-o num livro, e envia-o às 7 igrejas, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. E voltei-me para ver quem falava comigo, e ao voltar-me, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante ao Filho do Homem, vestido com a roupa de vestes talar, cingido à altura do peito com um cinto de ouro. Sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. E os seus pés semelhantes a latão reluzente, que fora refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Tinha ele na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada aguda de 2 gumes, seu rosto era como o sol, como resplandece na sua força. Quando eu vi, eu caí aos seus pés como morto. Ele pôs sobre mim essa destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. João andou com Jesus todo o tempo do seu chamado. 3 anos, mais do que 3 anos, mais um pouquinho. João era tão íntimo de Jesus que ele se auto-intitula aquele que Jesus ama. Ele fala isso na Epístola de João. Jesus tinha muitos seguidores. Tinha 12 apóstolos. Dos 12, ele tinha 3 mais chegados: Pedro, Tiago e João. E João tem uma intimidade tão grande com Jesus que coloca a cabeça no peito dele. Mas agora na ilha de Patmos, quando ele vê a figura de Jesus ressuscitado, glorificado, quando Jesus faz a oração sacerdotal, que ele fala para o Pai: eu cumpri o que o Senhor mandou fazer, agora glorifica-me com a glória que eu tinha antes da fundação do mundo. Como Deus Filho, ele tinha a glória de Deus, ele tinha a figura de Deus. Em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, fala que ele subsistia em forma de Deus. Qual é a forma de Deus? É essa forma. Olhos como chama de fogo, pés como bronze polido, voz como de muitas águas, uma luz mais resplandecente que o sol. Volta para Filipenses. Lá está escrito que ele subsistia em forma de Deus, não usurpou ser como Deus, mas tornou-se figura humana. Virou homem, nasceu da barriga de uma mulher, veio em carne, humilhou-se. A humilhação não é só a cruz, a humilhação é nascer homem. O Deus Filho, que junto com o Deus Pai, que junto com o Deus Espírito formou o homem lá no Éden. Façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Não está escrito farei o homem, está escrito façamos o homem. É plural, os 3 estavam juntos na feitura do homem. O Deus Filho que fez o homem primeiro, a primícia da humanidade, no qual estava toda a humanidade, ele se torna figura humana e entra na barriga de uma mulher. A humilhação é essa. A humilhação
é aquele que fez o homem tornar-se um embrião dentro do ventre de uma mulher, alimentar-se de um cordão umbilical por 9 meses, passar por um canal vaginal para nascer, ser bebê, ser criança, ser adolescente, até se tornar adulto, até saber escolher entre o bem e o mal. Ele recebeu tudo que o homem tem, tudo. Tem fome, tem sede, tem sono, tem alma. Recebeu uma alma. Um espírito que era só espírito, ganha um corpo e ganha uma alma. Por que ganha uma alma? Porque precisava sofrer, porque precisava chorar, porque precisava dizer: eu estou triste, a minha alma está triste até a morte. Precisava ter todo o sentimento humano de dor, de sofrimento, de humilhação. Precisava gritar na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? A humilhação é a essência humana que ele passa a ter, por inteireza, homem em todos os sentidos. Por quê? Porque ele precisava representar o homem naquela cruz. Ele precisava morrer como homem. Ressuscitou porque havia nele a dualidade. Nele havia o Deus e o homem junto, num só corpo. Mas aquele corpo que andou na terra, que João encostou a cabeça no peito, que teve sono, que teve fome, que teve sede, era corpo de homem. Era corpo de homem. Quando João vê olhos como chama de fogo, pés como bronze polido, voz como de muitas águas, e uma luz mais resplandecente que o sol, quando eu vi, eu caí como morto. Quando eu vi, caí aos seus pés como morto. Uma das razões pela qual ele vem em carne, como figura humana, é para poder conviver com os homens, para poder andar com os homens, para poder falar com os homens, porque senão todo mundo cairia como um efeito dominó. Quem chegasse perto dele cairia como morto. Quando Daniel fez o jejum de 21 dias, e às margens do rio Tigre viu uma figura que tinha olhos como chama de fogo, pés como bronze polido, voz como de muitas águas, foi Jesus que ele viu. Jesus glorificado, que ainda não tinha vindo em carne. Ainda não tinha vindo em carne. Se apresenta para Daniel como ele era, como Deus. Figura de Deus. Quando Saulo de Tarso tem um encontro com ele na estrada de Damasco, viu uma luz mais resplandecente que o sol, ficou cego, caiu. Seria impossível um homem chegar perto dele se ele viesse como Deus. Uma das razões pela qual ele precisava vir como homem, como figura humana, é para poder conviver com os homens. No começo da caminhada dele, ele chamava os homens de servo. Vocês sois servos, lava os pés, ensina a servir. Mas conviveu a ponto de dizer: não sois mais servos, sois amigos. Relacionamento, convívio, chorar junto, comer junto, viajar junto, fazer junto todas as coisas. Não sois mais servos, mas sois amigos. Só quando ele ressuscita dentre os mortos, em João 20, ele chama de irmãos. Ele diz para Maria Madalena: vai e fala para os meus irmãos. Porque agora ele não é mais o amigo só. Agora ele é o primogênito no meio de muitos irmãos. Porque agora ele já derramou sangue, comprou povo de todas as raças, tribos e nações. Agora ele é o primogênito no meio de muitos irmãos, como está escrito em Colossenses capítulo 1, o primogênito, o primogênito. O que ressuscita dentre os mortos, a primícia da ressurreição. E depois disso ele foi para o céu, foi para a destra de Deus, glorificado. A figura humana deixou de existir. Aquela figura que está à destra de Deus é glorificado hoje. Tem olhos como chama de fogo, pés como bronze polido, voz como de muitas águas, e uma luz mais resplandecente que o sol. E o último apóstolo vivo, que é João, vê ele agora como ele é. Não vê mais o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas vê o leão. Vê o leão que vem para governo. O leão que é forte e poderoso. E ele diz: eu estou vivo, estive morto, e estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Primeiro dia, ele é sepultado. Terceiro dia, ele ressuscita. Segundo dia, ele foi ao inferno. Ele arrancou as chaves das mãos de Satanás. Ele já venceu Satanás. Ele não vai vencer, ele já venceu.
Satanás já está vencido. Já está vencido. Quando ele nos diz que temos autoridade sobre o império das trevas, em meu nome, vocês expulsarão demônios. Satanás já sabe quem é ele. Já sabe o nome que estamos usando. E não para porque somos muito interessantes. Ou porque somos valentes. Para porque somos representantes do reino dos céus. E quando um demônio é expulso, o reino dos céus é chegado. A pregação de João Batista, quando ele começa a anunciar o Messias, arrependei-vos porque o reino dos céus está próximo. O que está próximo ainda não aconteceu. Arrependei-vos porque o reino dos céus está próximo. Quando Jesus sai do batismo e começa a pregar, arrependei-vos porque o reino dos céus está próximo. É a mesma pregação. Quando Jesus expulsa o primeiro demônio, o menino era surdo-mudo. E os fariseus falam, esse cara tem parte com Beelzebu. É pelo poder de Beelzebu que ele está expulsando demônio. Jesus fala que essa é uma blasfêmia que não tem perdão. Chamar o Espírito Santo de demônio era pelo poder do Espírito que ele expulsava demônios. Mas ele diz algo para aqueles fariseus. Se eu expulso demônio, é pelo dedo de Deus que eu faço. E o reino dos céus é chegado, é chegado, é chegado. Não diz mais o reino dos céus está próximo. Cada vez que um demônio é expulso, o reino dos céus é implantado. Cada vez que um demônio sai de uma pessoa, de uma vida, de uma casa, de uma área, de uma cidade, de um lugar, o reino dos céus chega e ocupa aquele lugar. Há um conflito de reinos, há uma ambivalência de reinos, reinos em oposição. Nesse dia, Jesus fala para os fariseus, além dele falar, se eu expulso o demônio é pelo dedo de Deus que eu expulso, e o reino dos céus é chegado, ele fala, quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Ele está dizendo, só tem duas posições para o homem, é no império das trevas ou no reino da luz. Ou está no império das trevas, ou está no reino da luz, não tem zona neutra. Não tem zona neutra no mundo espiritual. Ou está sob a influência demoníaca, ou está sob a influência de Jesus. Ou está sob a influência daquele que mata, rouba e destrói, ou está sob a influência daquele que vem para dar vida e vida em abundância. E continua o texto. Escreve, pois, as coisas que tem visto e as que são, e as que depois dessa hão de suceder. Eis o mistério das 7 estrelas que viste à minha destra, e dos 7 candeeiros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. São 7 modelos de igreja. São as igrejas da Ásia, mas são aplicadas para 7 modelos de igreja. A anjo da igreja de Éfeso escreve, diz isto aquele que tem na sua destra as 7 estrelas que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua perseverança. Sei que não podes suportar os maus, que puseste a prova os que se dizem apóstolos não são e os achaste mentirosos. E tem perseveranças por amor ao meu nome. Sofreste, não desfaleceste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. O tenho contra ti é a advertência de Jesus para a igreja. O que é que acontecia em Éfeso? A maioria dos ensinos que eu tive de libertação estão na carta de Paulo aos Efésios. É lá que ele fala de principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso, forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. É lá que ele fala de armas espirituais. É lá que ele fala que a luta não é contra a carne e o sangue, que é contra demônios, contra seres espirituais que levam as pessoas ao pecado. Então Éfeso é o lugar onde mais foi ensinado libertação. Por que eu estou falando isso para você? Porque temos neste tempo igrejas que se levantam para ensinar libertação. Igrejas que têm chamado para a libertação. Igrejas que se levantam para ensinar as coisas, os mistérios do mundo espiritual. Mas esquece do amor, esquece do amor, esquece do amor. As pessoas não são tratadas como deveriam ser.
O orgulho e a vaidade de ser um libertador sobe a cabeça. Nós conhecemos alguém que começou assim. Um grande libertador no Brasil. Homem conhecido, viajava o mundo ensinando libertação. Eu mesma dei aula em seminários que ele fazia. Dei aula há 12 anos. Um homem que tinha autoridade no mundo espiritual, mas não tinha amor. Uma pessoa ficava possessa no meio do culto para mostrar o poder e a força que não era dele, que era de Jesus. Não era dele, era de Jesus. Porque é em nome de Jesus que fazemos libertação. Ele expunha aquela pessoa. Eu fui testemunha dele chamar uma mulher endemoniada. Demônio, vem aqui à frente agora. E o demônio vinha. Encosta na parede, põe a mão para trás. E punha. E fica aí enquanto eu prego o evangelho. Você vai ficar escutando o evangelho. Aquela pobre daquela mulher ficava exposta ali. Amarrada naquela parede. Walter também viu isso. Kênia também viu isso. Eles sabem de quem eu estou falando. Esse homem manifestava força, poder e autoridade em libertação. Esse homem tinha uma autoridade inequívoca, mas ele não tinha amor pelas vidas. Sabe o que aconteceu? Acabou o ministério dele. A força, o poder e a autoridade não foram suficientes para a manutenção do ministério dele. Porque como o ministério é mantido? É pela presença do Espírito Santo. Como você vai adentrar o mundo espiritual sem o Espírito Santo? Quando Jesus começa o ministério dele, é o cumprimento da profecia de Isaías 61. E a profecia diz o quê? O Espírito está sobre mim, me ungiu para salvar, curar, libertar cativos e oprimidos, tirar o sofrimento, botar alegria. E a manifestação do Espírito Santo numa pessoa não são os dons, não são os dons, querido. Dons espirituais são bons demais. Paulo diz que devemos procurar dons. Dom de línguas, falar com Deus em mistérios. Dons de interpretação de línguas. Mas não são os dons que manifestam a presença do Espírito Santo na vida de uma pessoa ou de uma igreja. Dons são presentes, gift, regalo, uma dádiva. Eu posso entregar um presente para você e nunca mais encontrar você. E não ter intimidade com você. O que manifesta a presença de Deus na vida de uma pessoa, de uma igreja? O fruto do Espírito. Diga o fruto, não o dom. Uma mulher pode ter dom de línguas e ser uma faladeira, fofoqueira. Tem uma língua desse tamanho, mas tem dom de línguas. Os dons são irrevogáveis. E ela pode orar em línguas e uma hora o diabo usa o dom de línguas dela. Esse dom de línguas é usado para as trevas. E aí quando vamos fazer a libertação, não sabemos mais se é de Deus ou se não é. Porque temos discernimento espiritual e o Senhor fala, não é da minha parte que ela está falando. Porque pelo pecado o demônio entra, toma posse daquele lugar. E qual é o primeiro gomo do fruto do Espírito? Amor. Amor, 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 amor. O mundo tem 10 mandamentos. A igreja tem 11. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. E nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. O que manifesta o discipulado de uma pessoa como discípulo do Mestre Jesus é o amor. É o amor. Se ela não conseguir amar as pessoas que chegam a ela para serem libertas, se ela tratá-las de um jeito que é apenas para manifestar o poder e ver o resultado do tanto de gente que liberta e ter fama, chega uma hora o Espírito vai embora. O Espírito sai de uma pessoa, saiu de Sansão. Sansão pensava que ainda tinha o Espírito e o Espírito tinha ido embora. O Espírito vem e vai. A manifestação de Deus na minha vida, a primeira manifestação é o amor. Se eu não amar, eu estou mentindo. Então Éfeso, que teve tanto conhecimento de guerra, tanto conhecimento de batalha, Éfeso que conheceu tudo sobre guerra espiritual, é a primeira igreja que recebe a carta.
Você é valente, você fez tudo certo com as tuas obras. Mas tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. Quando você vê profecia do próprio Jesus falando, quando o Filho do Homem voltar, haverá fé na terra e ainda o amor se esfriará de quase todos, ele diz. Ele diz, o amor se esfriará de quase todos. Quase todos é maioria, igreja. É maioria. O que a igreja tem que pedir mais do que qualquer coisa, além de autoridade espiritual, além de discernimento espiritual, é um batismo de amor. É um batismo de amor. Existem milhões de pessoas que estão indo para o inferno ao nosso redor. É o colega de trabalho, é o parente, é o vizinho. Eles estão indo a passos largos para a morte eterna. E se eu não amá-los, se eu não olhar para eles com o amor que Deus quer que eu olhe, eu não vou me importar que eles morram. Eu não vou me preocupar com a morte deles. Tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. Essa igreja acabou. Quem faz viagem à Ásia, vai procurar a igreja de Éfeso, não existe mais. Acabou. Acabou. O amor foi todo embora. Foi todo embora. O Senhor Jesus advertiu. Essa advertência quer dizer cuidado, 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 cuidado. Não permita que aconteça isso com você. Eu falo para você que eu tenho olhado para as profecias, porque as profecias são anúncio do que virá. É a predição de coisas futuras. E tem uma profecia, que eu tenho falado dela muito onde vou. Está em Zacarias 13, versículo 8. Projeta aí, Zacarias 13, 8. Zacarias sendo boca de Deus, falando do tempo do fim. Zacarias 13, 8 diz assim: em toda a terra, diz o Senhor, em toda a terra, diz o Senhor, 2/3 dela perecerão. 2/3 dela serão eliminados e perecerão. Perecerão, 2/3 serão eliminados. 2/3 de 8 bilhões que estão sobre a face da terra. 2/3 que já viveram até a gente. Alguns anos atrás éramos 7,5 bilhões. 2/3 de 7,5 bilhões são 5 bilhões. 2/3 perecerão. Serão eliminados, vão para o inferno, é isso. Mas a terceira parte restará nela. Ou, então tem 1/3 que vai se salvar? Tem. Mas como vai ser salvo? Passa o versículo seguinte. Farei passar a terceira parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, eu ouvirei e direi, é o meu povo. E ela dirá, o Senhor é o meu Deus. Passará pelo fogo, passará pelo fogo, passará pelo fogo. Carta aos Hebreus fala que Deus é fogo consumidor. Ele é fogo para enviar as pessoas para a morte eterna, para a condenação eterna, para um lago de fogo e de enxofre. E ele é fogo para purificar e tirar a sujeira. Quando Isaías teve a visão do trono de Deus, Isaías capítulo 6, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto sublime trono. Viu anjos ao redor do trono cantando a santidade de Deus. Viu anjos falando para anjo. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia de sua glória. Um anjo fala para o outro anjo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia de sua glória. E um anjo fala para o outro anjo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia de sua glória. Não é para Isaías que eles falam, é anjo falando para anjo. É anjo falando para anjo que Deus é santo, que Deus é santo, que Deus é santo, que Deus é santo. Nesse momento eles estão fazendo isso. É o que eles fazem incessantemente por séculos e séculos e séculos ao redor do trono. Isaías teve aquela visão. Isaías entendeu. Entendeu que aqueles anjos falam uns para os outros, olha, não negligencie a sua santidade porque Deus é santo. Não negligencie ficar santo porque Deus é santo. Eles estão advertindo uns aos outros porque eles são testemunhas de 1/3 dos anjos haver esquecido da santidade de Deus, não haver submetido à grandeza de Deus,
e serem expulsos do céu. Eles testemunharam a guerra, eles guerrearam junto. Houve peleja no céu. Em Apocalipse 12:7 está escrito, houve uma guerra no céu. Miguel e os seus anjos. Miguel e os seus anjos pelejaram e expulsaram o anjo rebelde. Eles fizeram parte da guerra que expulsou Satanás do céu. Eles assistiram à queda de Lúcifer, que não é Lúcifer, nós chamamos Lúcifer, mas não tem esse nome na Bíblia. Eles assistiram à queda de um anjo que foi colocado num lugar especial, ungido pelo Senhor. Eles testemunharam isso, eles viram isso, eles foram parte disso. Por isso eles falam uns para os outros, santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Santo, 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 como que dizendo, não esqueça dessa santidade, porque se você se esquecer, você pode pecar e você não vai ficar no céu. Como os anjos já foram expulsos, vocês também serão. Isaías entendeu isso. Tanto entendeu, então significa por causa disso. Então eu disse, ai de mim. Sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de impuros lábios. Então, disse eu, ai de mim. Está frio, então eu vou pôr casaco. Está calor, então eu vou tirar o casaco. Estou com sede, então eu vou beber água de coco. Então, é por causa disso. Porque ele viu os anjos pregando a santidade de Deus. Ele caiu em si. Então, eu disse, ai de mim, não tire da projeção. Estou perdido. Porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. O convencimento do pecado, o arrependimento do pecado, gerou uma resposta de Deus. Olha o que aconteceu em seguida. Então é por causa disso. Por causa da confissão de Isaías, de que ele tinha sujeira, que ele vivia no meio de um povo sujo. E lábios na Bíblia é alegoria. Em Mateus 15, Jesus está com os seus discípulos, e seus discípulos comeram sem lavar as mãos, e os fariseus, os teólogos de plantão daquele tempo, que tem tudo de letra e nada do Espírito, criticaram os homens de Jesus porque não lavaram as mãos para comer. E aí Jesus dá uma resposta para eles. O que entra pela boca não faz mal, é o que sai da boca que faz mal. No privado, Pedro pergunta para Jesus, o que o senhor quis dizer com isso? Ele fala, até você não entendeu? O que entra pela boca do homem, desce pelo aparelho digestivo, vai para o lugar escuso, vira fezes, vira cocô. Não contamina o homem. O que contamina o homem é o que sai da boca do homem, porque sai do coração. Os maus desígnios, os adultérios, as blasfêmias, isso sai do coração do homem, pela boca do homem. Quando ele diz, eu sou homem de lábios impuros, ele está dizendo isso, a minha alma é cheia de iniquidade, cheia de pecado. E quando ele se convence do pecado, tem a resposta de Deus. Volta para Isaías. Quando ele se convence do pecado, então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão a brasa viva que tiraram do altar com uma tenaz. Fogo consumidor, tira uma brasa do fogo. E toca nos lábios de Isaías. E diz o quê? Passa aí, querido. Com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Iniquidade é arrancada. Iniquidade é tirada. Iniquidade é uma raiz geracional de pecado. Iniquidade é a herança espiritual que brota, que vem de gerações passadas e que brota em 4 gerações. Pecado é perdoado. Não é sinônimo perdoar de tirar. Perdoar é sinônimo de remir, redimir. Tirar é sinônimo de arrancar. Tem versão que diz a tua iniquidade foi arrancada e o teu pecado redimido, perdoado. É como se estivesse o anjo dizendo para Isaías, a tua herança espiritual acabou e o teu pecado foi cancelado pelo seu arrependimento. Você está pronto agora, você está limpo, você está limpo, você está limpo.
Quando termina o silk, e eu aconselho você a fazer o silk, são 4 dias em imersão total na palavra de Deus. Palavra, 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 Bíblia, 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 é uma overdose de Bíblia. E depois, recebimento da confissão de pecados. Depois, desligamento no mundo espiritual. Desliga dos pecados, desliga dos pactos, desliga das heranças. Liga ao reino da luz. Com a chave que ele entrega para a igreja. Aqui, ele diz, eu tenho a chave da morte e do inferno. Estou vivo, estive morto. E tenho comigo as chaves da morte e do inferno. Mas a chave do reino dos céus, ele entrega para a igreja. Quando ele estava andando entre os homens, ele pergunta para os discípulos, quem dizem os homens que eu sou? Um profeta. E vós, quem dizeis que eu sou? Resposta de Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele diz para Pedro, não foi carne e sangue que te revelou. Não foi carne e sangue, ou seja, é sobrenatural a tua revelação. Por que ele diz isso para Pedro? Porque Pedro, como todo mundo naquela região, que o conhecia, que via ele pregar na sinagoga, segundo o seu costume, ensinar e andar entre os judeus e viver uma vida comum de homem, acreditava que ele era filho de Maria e José. Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Pedro está dizendo, você é o Deus Filho. Você é uma pessoa da Trindade aqui na minha frente. Você é o Filho de Deus. E você vem em carne, mas você é o Filho de Deus. E Pedro diz mais, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o que é o Cristo? O Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cristo é o crucificado. É o moído pelas nossas transgressões. É aquele que vai levar sobre si o pecado do homem. Isso que é o Cristo. Você já viu uma pessoa que não fez nada, está pagando um alto preço de alguma coisa que não fez, e ele fala, me pegaram para Cristo? É isso. Não fez nada e está pagando o preço. Quando Pedro fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Pedro está dando a maior revelação que um homem podia ter na terra. Está vendo um homem de carne e osso que nasceu da barriga de uma mulher ser o Deus Filho na terra, e também vendo o que futuramente vai ser crucificado em lugar de todos os homens. É a maior revelação. E em seguida, quando Jesus fala, não foi carne e sangue que te revelou, Jesus diz assim, e tu és Pedro. E sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei a chave do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado no céu, e o que desligares na terra será desligado no céu. Que fala é essa? Tu és Pedro, e sobre esta pedra, é ele mesmo. Esta mesa, não é essa mesa e não é aquela mesa que está lá fora. Esta mesa é aqui comigo, é onde estou. Esta mulher é Tânia Teresa. E essa mulher é Kênia Arruda. E aquela mulher é Lucy. Esta, essa e aquela, esta e aquela, esta sou eu. Quando Jesus fala sobre esta pedra, eu edificarei a minha igreja, ele está falando dele mesmo. Pedro entendeu, tanto entendeu, que na primeira epístola de Pedro, no capítulo 2, ele fala que Jesus é a pedra angular. Jesus é a pedra angular. Mas o que a idolatria fez? A idolatria coloca Pedro como a pedra que edifica a igreja. A idolatria coloca Pedro como o Papa. O Papa edifica a igreja. E o Papa estabelece o que a igreja tem que acreditar. Ora a igreja tem que acreditar em purgatório. Ora a igreja tem que acreditar que pode comprar lugar no céu. Ora a igreja tem que acreditar que pode fazer penitência. Você pecou? Confessou? 5 Ave Maria, 3 Padre Nosso. Ora a igreja, o Papa faz a igreja acreditar que Maria é mãe de Deus. E manda orar, Santa Maria, mãe de Deus. Aonde está escrito isso na Bíblia? Não. Ela não é mãe do Deus Pai. Ela recebe o Deus Filho para ter carne e sangue, ter corpo. E o Deus Filho tem um nome, é Jesus.
quando o anjo aparece para ela e fala, porque estava escrito: a virgem conceberá, dará à luz um filho, a profecia que foi profetizada por Isaías 700 anos antes de Jesus nascer, o anjo chega e fala para ela: vai descer sobre você o Espírito Santo, e você vai conceber, e vai conceber para cumprir a profecia. Vai vir no seu ventre o Emanuel. E o anjo fala para José: não a deixe, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo, e você vai dar o nome de Jesus. É Jesus que vem para a barriga dela, não é o Deus Pai. Não é o Deus Pai. O Deus fez a Maria, fez a mãe da Maria, fez a avó da Maria, fez a bisavó da Maria, fez a primeira mulher da face da terra. Ela não pode ser mãe de Deus. Ela é criatura de Deus. Mas o Papa, equivocadamente, por essa fala sobre esta pedra de ficar em minha igreja, recebe a mentira de que Papa Pedro, a sua santidade, o Papa, o Pedro, o primaz da Igreja Católica, é aquele que edifica a igreja. E aí vem uma doutrina que não tem a Bíblia como norte e sul, mas tem a palavra do Papa. O que o Papa fala é o que é. E o que ele fala é o que vale como dogma, como estrutura religiosa. Graças a Deus. Não sei se foi como uma força que Deus usou. O Papa que está lá em cima, recentemente, disse que só Jesus salva. Que só Jesus salva. Que só Jesus salva. Só falta dizer ainda que todos os santos estão mortos. Porque só um ressuscitou, é Jesus. Só um ressuscitou. Só falta dizer para a igreja: parem de adorar mortos, porque vocês estão adorando mortos. Porque estão todos mortos, só o Filho de Deus ressuscitou. Mas o que eu quero te dizer é que Jesus fala que Ele é a pedra e que Pedro vai receber a chave do reino dos céus para ligar e desligar. E Pedro representa a igreja nessa conversa. Tu és Pedro, sobre esta pedra edificaria a minha igreja. Esta pedra é Ele mesmo. Ele continuou caminhando com os discípulos, depois de falar isso para Pedro. Quando ele ressuscita dentre os mortos, em João 20, Maria Madalena vai ao sepulcro, o sepulcro está vazio, ela chama os discípulos chegam lá, vem evidências da ressurreição, vem os panos enrolados, não está o corpo lá, eles creem na ressurreição, eles vão embora, Maria Madalena não vai. Ela quer ver a prova. Evidências são sinais, não é uma prova. Ela queria ver a prova da ressurreição era Jesus vivo perto dela. E ela insiste até que Jesus se apresenta para ela. E quando ele se apresenta, ele fala: não me detenhas, eu ainda não subi para o meu Pai. Ainda significa eu vou subir. Ainda não chegou a hora do fim do culto, faltam 18 minutos. Ainda significa vai chegar o momento. Vai chegar o momento. Eu ainda não subi para o meu Pai, mas vai e fala para os meus irmãos, a primeira vez que ele usa a palavra irmãos, vai e conta que eu ressuscitei. E ele desaparece. E ele fala isso madrugada. O texto de João 20 começa que era escura, era madrugada. E na Bíblia não tem letra inútil, nem palavra desnecessária. Tudo é para revelar alguma coisa. E no versículo 19... de João 20, ao cair da tarde, daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo de Deus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse: Pai seja convosco. E dizendo isso, lhe mostrou as mãos e o lado, para verem que era ele. Ele não estava desfigurado mais, ele não estava sangrando, ele não estava com hematoma. Para acreditar, ele teve que mostrar o buraco na mão. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. E disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebeis o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes pecados, serão perdoados. Se lhe retiverdes, serão retidos. O que é isso? Ele entregou a chave do reino dos céus. Ele diz para Pedro: dar-te-ei é futuro do verbo, eu te darei. E ele entrega a chave aí, depois de ressurreto.
Vocês vão fazer agora o que eu fazia. Vocês vão perdoar pecados. Vocês vão desligar. Vão orar, ligar e desligar. A chave da morte do inferno está na mão dele. A chave do reino dos céus entrega para a igreja, com Pedro representando os discípulos. Entrega para os discípulos. Aparece para os discípulos, entrega para todos, para todos. Não entrega só para Pedro. Eles estavam todos reunidos aí nesse lugar. E todos receberam essa chave de desligar e ligar, desligar e ligar, desligar e ligar. O pecado pode ser cancelado. As ações de Satanás na vida de uma pessoa podem ser desligadas. A igreja tem essa chave. Só a igreja. Só a igreja tem essa chave. E essa igreja tem que usar essa chave. Porque se a igreja não usar, não tem FBI, não tem CSI, não tem exército da rainha, exército do rei, exército de ninguém que possa fazer isso no mundo espiritual. Somente a igreja. Quando Jesus aparece para João, fazendo advertência, ele está fazendo advertência porque a igreja precisa fazer o que é certo. Volta para a visão de Isaías. Isaías convenceu-se do pecado. Então eu disse, ai de mim, sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Então o anjo chega com a brasa viva, toca nos lábios de Isaías, diz, a tua iniquidade foi tirada. Só o arrependimento dos pecados familiares vai cancelá-los. Porque está escrito no livro da lei. Está escrito em Levítico 26, quando fala de bênçãos e de maldições. Se confessarem as vossas iniquidades, é a lei da responsabilidade, é o pecado pessoal, e a iniquidade dos vossos pais, na infidelidade que cometeram contra mim, e tomarem por bem o castigo da iniquidade. O Senhor é justo, por isso está acontecendo isso. O Senhor é justo, por isso nós estamos sendo afligidos. Não é dizer eu não fiz nada, eu não tenho nada com isso, foram meus pais que fizeram. A visitação da iniquidade dos pais nos filhos é decorrente da lei de Deus, da justiça de Deus. Maldição não é um ato do... É Deus que fala para Caim, onde está Abel teu irmão? Acaso estou tutor do meu irmão? Deus fala, és agora, pois maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber das tuas mãos o sangue do teu irmão. Quem amaldiçoa Caim? Deus. O primeiro homem da face da terra, que foi reconhecido por Deus como injusto, íntegro, foi Noé. Todo o gênero humano foi condenado à morte por causa do pecado que entrou na terra. Mas Deus encontrou no meio daqueles homens um justo que andava com Deus, íntegro, chamado Noé. Manda fazer uma arca, entra na arca, Noé e a sua família. Tudo na Bíblia o projeto é família, família, família. Entra Noé e a sua família na arca. O dilúvio vem, as águas sobem quando as águas descem. No capítulo 6 de Gênesis, Noé era justo, íntegro, temente a Deus. Andava com Deus. No capítulo 9, depois que ele sai da arca, ele toma um porre. Ele planta uma vinha e toma um porre. E fica bêbado dentro da sua tenda. E o filho mais novo, que se chamava Cã, ele tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. E o filho mais novo, chamado Cã, entra na tenda e vê o pai nu, bêbado. E eu imagino que devia estar vomitado, urinado e tudo aquilo que é um bêbado quando está largado, dormindo embriagado. Esse jovem não cobre a nudez do pai, não protege o pai, não esconde o pai. Esse jovem chama os irmãos e fala o que o pai fez de errado. Os irmãos chamam Sem e Jafé. Ele deve ter dito tudo. O pai está assim, 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 porque os irmãos entram de costas, com a capa nas costas, para cobrir o pai. E a Bíblia diz rosto desviado, para não ver a nudez do pai. Para o pai não ficar envergonhado quando acordar, sabendo que os filhos viram ele nu, bêbado. Cobrem o pai, os 2 mais velhos, Sem e Jafé, cobrem a nudez do pai, escondem a vergonha do pai. Eu acredito que ficaram na porta da tenda guardando também para que ninguém mais entrasse.
O mais novo fez o contrário, envergonhou o pai, expôs a nudez. Contou para os irmãos a vergonha do pai. Quando Noé acorda, ele deve ter perguntado: por que eu estou com uma capa em cima? Por que eu estou pelado? E deve ter sabido por quê. Quando ele soube que lhe fizeram o filho mais moço, está escrito lá, Gênesis 9. Soube que lhe fizeram o filho mais moço. Quem é o filho mais moço? É Cã. O nome dele é Cã. Ele abre a boca e profetiza: maldito seja Canaã. Quem é Canaã na fila do pão? Se foi Cã que fez o que era errado? Se a responsabilidade pelo pecado era de Cã, por que maldito seja Canaã? Porque Canaã é filho de Cã. Porque herança espiritual é a visitação da iniquidade dos pais nos filhos, não é dos pais nos pais. É dos pais nos filhos, é dos pais nos filhos, é dos pais nos filhos. Independente dos filhos terem feito alguma coisa ou não. Simplesmente porque são filhos, porque é lei de Deus. É lei de Deus, é lei, é lei, é lei. O mundo espiritual é legal. Não é legal de joia, de bacana, é legal de leis. É lei. Na lei maior dele, ele escreveu: visitarei a iniquidade dos pais nos filhos. Ah, pastora, mas ainda não havia lei. O Monte Sinai, os 10 mandamentos. A história de Noé precede os 10 mandamentos. É verdade. Só que essa lei sempre existiu em Deus. A justiça é a base do trono dele. Ele sempre foi, é e será a mesma pessoa. E ele não havia publicado os 10 mandamentos, mas já estava nele essa lei. A justiça era a base do seu trono. É Deus que amaldiçoa, é Deus que abençoa. É Deus que fala para Abraão: abençoarei os te abençoarem, amaldiçoarei os te amaldiçoarem. É Deus que termina o Velho Testamento dizendo: se não houver a conversão dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, eu virei e ferirei a terra com maldição. Quando o homem entende isso, ele vai confessar pecados geracionais também, porque está escrito no livro da lei. Se confessarem as suas iniquidades e as iniquidades de seus pais. Nessa ordem, a sua primeiro. Porque se você não ficar limpo diante de Deus, você não tem autoridade para falar dos pecados dos seus antepassados. Você não tem autoridade para falar do pecado dos seus pais, se você tem pecado não confessado, escondido. Não tem autoridade. Deus não vai ouvir a tua confissão. Herança espiritual, iniquidade geracional, desde o Gênesis tem na Bíblia. Quando Isaías recebe a brasa viva do altar, o fogo consumidor de Deus, a tua iniquidade foi tirada e o teu pecado perdoado, a tua herança foi tirada e o teu pecado foi perdoado. A tua herança foi arrancada e o teu pecado perdoado. Oh, glória a Deus! Eu vou sair por aí feliz da vida. Não, Isaías, tem mais. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que disse: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Não é quem há de ir por mim, é por nós. Quem há de ir pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Esse é o papel da igreja. Depois que a igreja fica limpa, depois que a igreja recebe a limpeza da cruz, lava as vestiduras no sangue do Cordeiro, aí ela tem um papel. Como ela reina na terra, como ela é um governo na terra e como ela está linkado com o céu, porque ela não está mais no império das trevas, é proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a luz. É proclamar a grandeza desse reino, a grandeza do Redentor, a grandeza do Salvador, a grandeza do amor de Deus. Ela tem obrigação disso. Se ela recebeu tão grande salvação, como negligenciar tão grande salvação? No texto de Filipenses capítulo 2, onde Paulo fala que Jesus subsistia em forma de Deus, mas não supôs ser como Deus, tornou-se figura humana, foi obediente até a morte, morte de cruz. Por causa disso recebeu um nome que é sobre todo nome, diante do qual todos os joelhos dobrará e toda língua confessará que Ele é Jesus Cristo, Senhor. Depois de Paulo dizer esse grande e maravilhoso mistério da salvação do homem,
Ele fala: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, como luzeiros no meio de uma geração pervertida e corrupta. Eita, eu estou liberta? Estou. E agora? E agora? Agora você vai ser luz do mundo. Agora você vai levar a luz onde tem trevas. Agora você vai ser luzeiro no meio de uma geração pervertida e corrupta. Agora você vai se movimentar a igreja na terra. Você vai ganhar alma, você vai libertar pessoas. Não existe igreja sem cura e libertação. Não existe. Quando João Batista estava preso, ia ser decapitado e sabia disso porque era profeta. Ele tem dúvidas se ele anunciou o Messias. Como dúvidas? Ele viu o céu abrir, viu a voz do Pai dizendo: esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Ele disse: eu não sou digno de atar as sandálias. Ele disse: maior é ele do que sou eu. Ele batizou, ele falou para o Jesus: você que tinha que me batizar, deixa por enquanto, importa que se cumpra toda a justiça. Justiça é alinhamento com o céu. Como é que ele tem dúvida se ele anunciou o cara certo? Ele tem dúvida porque o ministério dele foi o mais culto do planeta. 6 meses. Faz o que nasceu para fazer. E todo mundo tem um propósito. Você tem um propósito, por isso você nasceu. Você nasceu para cumprir um propósito. Você nasceu para cumprir um propósito. E ele cumpriu o propósito, agora ele vai morrer. Ele não sabe, mas Jesus fala que não tem nascido de mulher maior do que ele. Mas ele tem dúvidas se ele fez o que é certo. Ele manda mensageiros para Jesus. E a pergunta é: és tu o que havias de vir ou havemos de esperar outro? Ou seja, você é o Messias mesmo? Eu anunciei o cara certo ou eu anunciei o cara errado? Jesus não respondeu com palavras. Jesus respondeu com ação. Expulsou demônio, curou leproso, salvou almas. E falou para os mensageiros de João: vai e fala o que vocês viram e ouviram. Vai e fala o que vocês testemunharam. Ele vai saber que sou eu. Porque o Espírito de Deus veio sobre Jesus para fazer isso. E o Espírito que veio sobre Jesus é o mesmo Espírito que está sobre a igreja. Eita, não é outro. É o mesmo Espírito. Jesus estava indo para Jerusalém. Tinha que passar por Samaria. Samaria não queria receber Jesus. E os discípulos ficam bravos. O manso João fica bravo. Vão mandar cair fogo sobre Samaria, porque não quis receber o Senhor. Jesus fala: de que espírito sois? De que espírito sois? Eu não vim para destruir o homem, eu vim para salvar o homem. De que espírito sois? Qual é o espírito que está sobre a igreja? Se é o mesmo Espírito que veio sobre Jesus no Rio Jordão, nós vamos fazer obras maiores do que ele, como ele falou que faríamos. E não é maiores em intensidade nem em profundidade. Não é maiores de mais magníficas obras. É maiores em tamanho. Jesus fez obras de libertação, cura e salvação, Jerusalém, Judéia e Samaria. Mas ele enviou os discípulos por toda a terra. E por todo o mundo. Por todo mundo. Em Portugal, a apóstola Sandra. Em Jacksonville, a apóstola Kênia. Em Itapema, a pastora, querida pastora Patrícia. É aqui em Londres. Viu, meu Timóteo? É maior porque vai ganhar o mundo, vai ganhar nações. Essa unção pode chegar nos confins da terra. Essa unção pode chegar lá na aldeia, em Porto Seguro, porque o dia que eu fiz uma conferência em Porto Seguro, um índio que já pregava o evangelho, um índio que já fazia grandes obras nas mãos de Deus, que não tinha reconhecimento de patente pastoral, era como um advogado sem OAB, era como um médico sem CRM. Deus falou para mim: derrama o azeite na cabeça dele, unge esse moço. Quando ungimos aquele moço, abriu-se uma igreja naquela aldeia. Hoje muitos índios estão sendo salvos ali.
Cura, salvação e libertação. Lá na aldeia, lá pelos índios pataxós. É isso que é maior. É na África, pelo missionário que temos lá, que cuida de 500 crianças. Só no ano passado, o nosso ministério abençoou mais de 25 mil crianças. Tem um ministério grande nos Estados Unidos. É de uma mulher que prega o evangelho, muito preciosa, Joyce Meyer. Ela conseguiu cuidar de 5 mil crianças no ano passado. O Ministério Silk cuidou de 25 mil crianças. Fazer obras maiores é isso. Não é ter mais poder do que Jesus, mas é ampliar em todas as nações da terra aquilo que Ele nos comissiona para fazer. Tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. Igreja guerreira, igreja valente, igreja de Éfeso, igreja que lutou com principados, mas perdeu. Foi exterminada da terra. Não existe mais. Porque perdeu, pastor, o primeiro amor. Porque perdeu o primeiro amor. Porque perdeu o primeiro amor. Curva a tua cabeça. Pai, não nos deixe perder o primeiro amor. Não nos deixe, Senhor, perder o amor pelas almas. Porque o Senhor disse que teríamos que amá-los como o Senhor nos amou. Só assim o mundo conheceria que somos teus discípulos. Só assim o mundo conheceria quem somos. Veria em nós a marca de Jesus. Veria em nós, Senhor, o discipulado. O discípulo tem que parecer com o mestre. Tem que parecer com o mestre. E o nosso mestre se humilhou. Tornou-se figura humana. Foi obediente até a morte de cruz, por amor às vidas. Por amor às vidas. O Pai nos amou tanto que entregou o Filho. Entregou o seu Filho para morrer no nosso lugar. Não há como entender uma igreja sem amar vidas. Não há como entender uma igreja que vê os homens morrendo à sua volta e não prega o evangelho para toda criatura ao seu redor. Não há como entender, papai. Esse alto preço que foi pago nos deu uma credencial para ganharmos almas. Batiza-nos com esse batismo de amor, Senhor, em nome de Jesus.